Bom, boa noite mais uma vez. Boa noite, Viviane. Que bom que você está aqui. É um prazer estar com vocês aqui nessa segunda-feira à noite, para a gente falar de um tema tão interessante e tão preocupante para a gente que trabalha como autônomo ou dentro de clínicas, que às vezes os nossos pacientes caem, a gente não tem uma estabilidade. Então, o assunto de hoje é sobre captação e eu adicionei mais algumas coisinhas sobre como manter o nosso paciente. Porque a gente pode captar, sei lá, 10, mas daqui a um mês fica só um, dois. A rotatividade é muito grande, eu tenho ouvido de alguns musicoterapeutas relatos de tá muito difícil, eu tenho uma rotatividade muito grande, eu não consigo fazer o ciclo do processo, os passos de avaliação, processo, revisão, depois alta do meu paciente, porque interrompe sempre na metade. A gente vai falar um pouco sobre a jornada do cliente hoje, a gente vai falar sobre como captar esses pacientes, como divulgar o seu trabalho, com base no Código de Ética de Musicoterapia. Lá tem algumas informações para a gente que são muito relevantes e que a gente pode usar ao nosso favor também. Mas antes da gente começar isso, tenho 3 coisinhas para falar para vocês. A primeira é: temos uma integrante nova na equipe, agora temos uma equipe, não sou eu, equipe, temos uma equipe. A Ana Luísa está aqui com a gente. Ana Luísa, abre essa câmera, dá um oi para a galera. Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora vocês Estamos vão ver aqui agora. mais a Ana Luísa também, tanto aqui na segunda-feira à noite, quanto também no Instagram, no Musicoterapia e Empreendedorismo. Ela aceitou esse desafio, porque realmente é um desafio, entender sobre coisas que auxiliem a nossa prática clínica, que fazem toda a diferença quando a gente vai para a prática. E eu acho que o que nós vamos falar hoje tem muito a ver com o que a gente está construindo no Musicoterapia e Empreendedorismo. Segunda coisa, para vocês que não conhecem o Musicoterapia e Empreendedorismo, nós temos 3 áreas de atuação. Então, a gente atua com os nossos encontros de segunda-feira, que são encontros com foco em musicoterapia e empreendedorismo. Nós falamos especificamente sobre isso. Nós temos as nossas supervisões clínicas, o nosso clube de supervisão. Então, a cada 15 dias, nós temos uma supervisão com um tema específico. A do próximo sábado, dia 27, nós vamos falar sobre manejo de comportamento dentro da sessão de musicoterapia, que é algo que muitas pessoas têm dificuldade de reorientar ou trazer de volta a atenção de como manejar aquele paciente dentro do set. E a terceira coisa que eu ia falar, que eu esqueci. É que temos também aulas. Então, uma vez por mês, nós temos aulas de conteúdos mais densos. Então, no mês que vem, em setembro, teremos aula de microanálise. Eu não sei se todos conhecem sobre microanálise. Talvez a gente faça uma aulinha antes para a gente entender o que é microanálise, para depois entrar profundamente nesse assunto e entender como essa metodologia, que é usada muito em pesquisa, pode nos apoiar na nossa prática clínica e também na hora da gente fazer devolução, da gente escrever relatórios. Eu não sei quem usa muito o recurso online, de escrever relatório online e mandar. Nós podemos gerar links para essas pessoas acompanharem o que a gente está escrevendo, verificar a ação do paciente, tudo isso com base na microanálise. Então, em setembro, nós teremos uma aula sobre microanálise e a gente vai avisando para vocês tudo pelo Instagram, @mt.empreender. Bom, começando a nossa aula de hoje, o tema foi escolhido pelo Everson. Everson, muito obrigada por você ter colocado o seu tema lá na caixinha. Eu acho que é um tema bem relevante e que a gente vai poder falar bastante sobre isso. Até aqui, alguma dúvida? Não? Então, acho que não temos. Então, vamos começar falando sobre estratégias de captação de paciente. Antes da gente entrar no assunto em si, eu quero... deixa eu ver como é que eu faço para compartilhar com vocês. Aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação?
Sim. Tá bom. Então, vamos lá. A gente vai começar falando hoje sobre como empreender, o que é empreender. Muitas vezes a gente fala sobre empreendedorismo, e a gente não fala exatamente o que é empreender. Nós vamos falar sobre código de ética e divulgação do nosso trabalho, ferramentas, o que nós podemos usar, ferramentas rápidas, que você pode aprender muito rápido, para trabalhar essa divulgação, e vamos falar bastante sobre a experiência do cliente, a jornada do cliente, durante esse processo, que ele tem o primeiro contato com você, até chegar na parte prática e até o encerramento e a alta e a manutenção desse paciente depois. Nós temos 3 coisinhas aqui embaixo que vocês podem ver. Toda ideia é válida, toda experiência pode ser compartilhada e toda pergunta é bem-vinda. Lembrem dessas coisas, porque durante a nossa conversa, com certeza vocês terão várias ideias, vocês com certeza têm outras experiências diferentes das minhas, dos meus estagiários e das pessoas que eu já dei mentoria, e também toda pergunta é válida. Não tenham medo de perguntar, não tenham medo de levantar a mão e falar, eu não sei sobre isso. A gente não precisa saber sobre tudo, tá? Vamos começar daí. E a gente pode trocar uma ideia bem gostosa aqui hoje. Bom, vamos começar sobre a definição de empreendedorismo. Hoje eu estava conversando com uma estagiária e ela falou, ela estava bem preocupada, empreender não é para mim, tenho dificuldade com isso, com aquilo. E primeira coisa, a gente precisa entender o que é empreender, o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo ele é um processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Muita gente acha que empreender é você abrir um novo negócio, um novo Google. Não, você pode abrir o seu espaço, você pode inovar estando dentro de um espaço. O empreendedorismo ele é um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes ele está relacionado com criação de empresas ou produtos ou serviços, no nosso caso, normalmente envolvendo inovações e riscos. Quando a gente faz, e isso é uma coisa que eu sempre vou falar, quando nós decidimos ser musicoterapeutas, nós decidimos inovar. Eu não sei se vocês conhecem muita gente que faz musicoterapia. Se no ciclo social de vocês tem só musicoterapeuta. No meu ciclo social só tem advogado, aqui em Brasília, obviamente, relações internacionais e políticos e alguns professores. No meu ciclo de musicoterapeuta, agora eu estou tendo meus estagiários e colegas da MTDF. Mas fora isso, no meu ciclo não tem. Então, a gente inovou quando a gente resolveu fazer musicoterapia, ser musicoterapeuta. É um ato de inovação, porque é uma profissão que não é regulamentada, é nova no mercado e nós estamos arriscando. Mais uma vez, quando a gente entrou para fazer musicoterapia, a gente deu um Google, a gente não achou quanto um musicoterapeuta ganha. A gente não achou onde procurar emprego. Dentro da graduação, a gente não achou, tipo, você precisa fazer isso, isso e isso para sair daqui empregado, para fazer o seu nome, sua carreira ou o seu plano de carreira. Não tivemos isso. Algumas pessoas talvez tenham tido a sorte de ter, mas na minha formação e na maioria dos musicoterapeutas que eu conheço, isso não existiu. Então, tudo que nós fazemos dentro da musicoterapia é inovador. Fazer a música ser um caminho de desenvolvimento para o nosso paciente é inovador. E a gente precisa ter muito isso na cabeça. Porque às vezes a gente acha que não sei empreender, isso não é para mim, não sei o que é isso. Mas a pessoa empreende todo dia, assumindo o risco de estar em um ambiente novo, de trazer ideias novas para dentro do serviço onde ela já está. Essas são atitudes empreendedoras. Isso nos faz ser empreendedor. E eu digo, ser musicoterapeuta é ser empreendedor. Porque a todo momento a gente está falando sobre o que é musicoterapia. E muita gente fala, uau, eu nem sabia que isso existia. Nossa, mas dá para usar música assim mesmo. E mesmo assim a gente continua, a gente assume o risco de ter que falar sobre musicoterapia o tempo todo. Já o advogado, ele não inova tanto quando ele decide fazer direito. Porque todo mundo sabe o que um advogado faz. Todo mundo sabe o que ele pode fazer. Todo mundo sabe
que um juiz, para ser juiz, ele precisa ser formado em direito, ter tantos anos. Isso está claro para todo mundo. Já na musicoterapia, muita gente não sabe o que é. E nós estamos inovando no mercado, trazendo os nossos serviços, trazendo o nosso olhar, trazendo a nossa prática musicoterapêutica, que está totalmente aliada com o nosso empreender. E pensando nisso, uma pergunta que vem de várias formas, eu acho que em várias fases da nossa vida, é como captar novos clientes e como manter os clientes que eu já tenho. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, tipo, vocês pegaram o diploma, caíram 10 pacientes no colo de vocês. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém. Comigo não aconteceu. Comigo eu tive que ir atrás de cada paciente. Tive que convencê-los de que a musicoterapia seria um bom negócio para eles. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo, putz, eu podia ter feito isso, 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 isso. Mas agora eu posso fazer isso e isso daqui para frente. E como manter esses meus clientes que eu já tenho? Antigamente, quando eu comecei, eu tinha uma rotatividade muito alta. Então, o paciente ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses e saía. Hoje eu tenho um paciente que está comigo há 2 anos, ou 3 anos e que eu vou dar alta agora no final do ano, sabe? Então, há uma diferença quando você entende o processo da jornada do seu cliente, quando você entende quem é o seu cliente. Muitas vezes a gente quer captar novos pacientes, mas a gente não sabe que paciente que a gente quer. A gente acha que quer, sei lá, adulto, idoso, jovem, criança, com todas as deficiências, não deficiências, com todos os transtornos e as pessoas que não têm transtorno também. A gente não sabe definir quem é o nosso paciente. Muitas vezes eu ouço muitas pessoas, vejo no Instagram de muitas pessoas, musicoterapeuta que atende adulto, idoso, criança, com transtorno, sem transtorno, isso e aquilo. É um generalista. Não é errado ser assim. Mas quanto mais você sabe com quem você está falando, melhor vai ser o seu direcionamento para aquela pessoa. E mais ela vai se sentir tocada quando você fala com ela. Porque quando você fala para todo mundo, você acaba não falando para ninguém. E pensando nisso, nós temos as nossas redes sociais, que eu acho que é a maior questão que nós temos hoje e que a gente precisa pensar muito. Eu gosto dessa frase: a melhor forma de vender algo é não venda nada. Ganhe o reconhecimento, o respeito e a confiança daqueles que podem vir a comprar ou podem vir a utilizar o seu serviço. Não adianta você falar, olha, isso daqui a sessão de musicoterapia é tanto. Se a pessoa não te reconhece como alguém que sabe sobre musicoterapia, quando você não constrói o respeito naquela comunidade, ou quando você não ganha a confiança de quem vai comprar o seu serviço, de quem vai pagar pelo seu serviço, ou de quem está usando o seu serviço. Nem sempre quem usa o serviço é quem paga, né? Então, a gente precisa ter bem claro isso na hora da gente pensar no meu cliente. Quem é o meu cliente? Quem é que paga a sessão de musicoterapia? Alguma dúvida? Até aqui? Não? Sim? Tá tudo certo? Então, vamos continuar. Se vocês tiverem dúvidas, é só levantar as mãos. Então, pensando nisso, eu quero ver com vocês agora sobre o Código Nacional de Ética, Orientação e Disciplina do Musicoterapeuta. Está no site da UBAN. E quando a gente fala sobre ser referência, sobre ganhar espaço, ser visto, ser respeitado, hoje em dia a gente esbarra muito nas redes sociais. Eu não sei quantos de vocês têm pacientes que vêm pelas redes sociais. Hoje, os pacientes que vêm para mim, hoje, os pacientes que eu tenho, 70% deles vieram das redes sociais. Então, isso acontece, isso é muito normal nos dias de hoje. E a gente precisa estar resguardado dentro do nosso Código de Ética de Musicoterapia. Eu recomendo muito, muito, muito que vocês leiam. Porque, às vezes, algumas pessoas falam, isso não pode, da ideia dela. Mas não leu dentro do Código de Ética o que o Código de Ética, aquele que norteia as nossas ações, tem para nos dizer.
Então, eu quero passar alguns pontos com vocês, mas eu quero pedir que vocês leiam, por favor, o Código de Ética. E eu espero que ele seja reformulado em breve, porque tem algumas brechas aqui que a gente pode usar ao nosso favor, enfim. Então, eu quero começar no capítulo 2 das responsabilidades para o cliente. A seção 1 fala sobre o cliente. Então, o artigo 16 diz: proteger o caráter confidencial das informações a respeito do cliente, paciente, usuário atendido, mantendo em sigilo quaisquer registros produzidos por meios diversos, como áudio, vídeo, composições, textos, imagens plásticas, entre outros. Porém, logo embaixo tem um parágrafo único que diz: é proibida qualquer forma de divulgação a respeito do cliente, paciente, usuário atendido e ou do atendimento sem a devida autorização prévia por escrito do paciente, cliente, usuário atendido ou do seu responsável. Ou seja, no artigo 16 diz que nós precisamos proteger e com caráter confidencial as informações e manter em sigilo qualquer registro. Porém, se esse registro for autorizado de forma escrita pelo paciente ou pelo responsável, aqui nós podemos usar com base no nosso código de ética. E aí cada um faz o julgamento de se é legal ou não divulgar as imagens do seu trabalho, dos seus pacientes, no contexto da internet. Outra parte que eu acho extremamente importante é o capítulo 2 das responsabilidades, e a seção 2 diz das nossas responsabilidades para a comunidade. Então, no artigo 20 diz: o musicoterapeuta deve aumentar a consciência pública acerca da musicoterapia e representar fielmente a profissão. Quando nós estamos nas redes sociais, nós precisamos aumentar a consciência do nosso público acerca da musicoterapia. Quando nós estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, nós estamos representando a musicoterapia quando nós estamos falando da musicoterapia. E tanto Instagram, Facebook, TikTok, eles têm um alcance que a gente não tem noção. Que quando a gente vai olhar as métricas, a gente fala, meu Deus do céu, foi longe esse negócio. Então, nós podemos e precisamos usar essa ferramenta para aumentar a consciência do nosso público também. E é uma forma de, como eu disse lá naquela frase, ganhar respeito, autoridade e ser uma pessoa que as pessoas te tenham como referência dentro da musicoterapia. Já o artigo 22, ele diz que o musicoterapeuta deve ajudar a comunidade a identificar musicoterapeutas titulados. Então, a nossa função também, quando estamos divulgando o nosso trabalho, é falar quem é e quem não é musicoterapeuta. Existe muita dúvida, muitos médicos indicam, muitos médicos falam que musicoterapia é legal e indicam para os pacientes, mas muitos deles não sabem essa especificidade. Quem é um musicoterapeuta? Aquele graduado especializado em musicoterapia, por uma instituição reconhecida, que tenha 360 horas ou mais, que tenha professores musicoterapeutas, que tenha estágio supervisionado. Tudo isso nós precisamos informar para os nossos parceiros de trabalho, para os médicos, na hora de divulgar o nosso trabalho. Porque a gente pode fazer um excelente trabalho de aumentar a consciência pública acerca da musicoterapia. Mas a gente acaba pecando por não falar das especificidades da musicoterapia e de quem é esse musicoterapeuta. E isso está descrito no nosso código de ética, então a gente precisa ficar ligado nisso também. Outras questões das responsabilidades do profissional, então, da divulgação profissional, isso daqui é bem importante, eu quero que vocês estejam muito atentos. Ao divulgar publicamente os seus serviços, é vedado, ou seja, um musicoterapeuta não pode utilizar o preço do serviço clínico como forma de propaganda, ou seja, sessão de musicoterapia a R$10, aula experimental de musicoterapia. Pelo amor de Deus, não façam isso. É feio, é muito feio, porque não existe aula experimental.
Existe o momento da paciente conhecer o seu espaço, vocês trocarem uma ideia sobre isso, mas não é aula experimental. Não é sessão experimental para ver se ele gosta ou não, ok? B. Propor atividades que sejam atribuições de outras profissões sem comprovação que o profissional tenha formação e qualificação para tal utilização. Então, sou musicoterapeuta na área tal, tenho formação nisso, mas na realidade você não tem. Então, isso não pode ser feito na hora de você divulgar para captar os seus pacientes. E letra C, fazer autopromoção em detrimento de outros profissionais. Ou seja, musicoterapia é melhor que fono, musicoterapia é melhor que psicólogo, melhor que isso e aquilo. Não pode. Até porque nós trabalhamos juntos. Não tem essa de hierarquia, quem é melhor ou pior. Não existe isso. Então, a gente precisa ficar ligado nessas coisas para na hora da gente divulgar e captar nos nossos clientes, a gente não incorra em erros que são bobos, mas que podem atrapalhar o nosso desenvolvimento como musicoterapeuta. Porque no nosso código de ética tem uma linha condutória, tem algo que conduz a nossa prática, seja ela para divulgar, captar paciente, seja ela para falar sobre e conscientizar a população, conscientizar as pessoas sobre o que é musicoterapia. E agora vamos falar sobre algumas ferramentas de captação de clientes e pacientes. Então, a primeira que eu quero pontuar são redes sociais, que são ferramentas muito fáceis para a gente usar, está na palma da nossa mão, mas a gente precisa ter sabedoria na hora de usar. Não é qualquer coisa, não é qualquer imagem que eu posto, você precisa ter um planejamento, você precisa saber usar as suas redes ao seu favor. Não é ficar passando Reels o dia inteiro que você vai usar a sua rede social ao seu favor. Até porque o algoritmo, ele lê quem é você. Ele sabe o que você quer dentro da plataforma. Por isso, a gente precisa ficar atento com o que a gente posta, como que a gente posta, qual é a mensagem que a gente está passando, tanto para as pessoas que estão do outro lado, quanto para o nosso algoritmo. O que ele vai entregar ou não vai depender da nossa forma de se colocar. Então, duas ferramentas que eu gosto muito de usar. Uma delas é o Canva. No final, eu vou mostrar para vocês rapidinho como que usa. E a outra é o MailChimp, que é o Canva, ele faz as artes, enfim. Invistam em artes bonitas. Gente, tem uns musicoterapeutas que a gente vê que a gente fala, meu Deus, sabe? O visual, ele importa muito mais do que você está dizendo quando você está numa rede social. Então, tomem muito cuidado com o visual, com o ambiente que vocês estão, o que vocês estão gravando, como vocês estão postando, a qualidade da imagem. Tudo isso tem muitos estudos de marketing falando aqui. As pessoas são visuais, as pessoas que estão no Instagram são visuais. Então, a gente precisa zelar por isso, para que o nosso conteúdo chegue a outras pessoas. Então, não pega um vídeo que você gravou mais ou menos tremido, planeje o que você vai gravar, sabe? Tenha uma boa captação de som, invista em uma câmera, numa webcam ou no celular que traga essa qualidade para você, para as pessoas te verem também como uma pessoa, né, que é referência naquilo. Porque o som e a imagem influenciam muito no que as pessoas vão absorver do que você está falando. Então, duas ferramentas que eu gosto muito de usar, o Canva, que ele já tem o design pronto, então você pode mudar algumas coisas do jeito que você quiser, e o MailChimp, que é uma plataforma que distribui e-mails de marketing, né? Então, você vai lá, modela os e-mails que vocês recebem do Musicoterapia e Empreendedorismo, são e-mails que são disparados pelo nosso e-mail marketing, pelo MailChimp. É uma plataforma gratuita quando você tem até 2.000 contatos, e essa base de contatos você vai colhendo com o tempo. Então, pessoas que entram em contato com você, que pedem para você mandar e-mail, ou que atualizem o que você
está fazendo. Então, você escreve um e-mail rapidinho, olha, essa semana aconteceu isso, eu refleti sobre aquilo. Existem várias linhas editoriais para o e-mail marketing que você quer mandar. Então, é bem importante estudar essas duas plataformas, que elas ajudam muito, tanto no visual quanto na entrega em massa daquilo que você quer falar. Por exemplo, hoje no e-mail marketing do Musicoterapia e Empreendedorismo, a gente tem cerca de quase 1.000 pessoas, 1.000 e-mails cadastrados, que são pessoas que baixaram a escala da Intap, que entraram em contato, que fizeram um cadastro no Simpla. Então, tudo isso é base de dados. Hoje, quem tem dados tem tudo. Então, não esqueçam disso. E-mail é importante, o telefone é importante, porque é assim que você vai se conectar com o seu possível cliente. Vai mandar para ele o que você está fazendo, o que você está pensando, como você está trabalhando, sobre os seus cursos, suas formações. E assim você vai começar a gerar nos seus clientes, nos seus futuros clientes, um senso de pertencimento àquele grupo, um senso de confiabilidade. Poxa, essa pessoa lê, essa pessoa estuda, olha a forma como ela escreve, olha a forma como ela passa as ideias dela. Tudo isso é importante na hora de captação do nosso cliente. O WhatsApp também é uma ferramenta importantíssima, então, outro dia eu soltei um folder falando, olha, sessões de musicoterapia com estagiários. Não vieram muitas pessoas, porque a gente fez essa divulgação uma vez só, mas existe uma frequência para você ter um número X de captação. Então, você manda 1, 2, 3, porque as pessoas vão precisar do serviço de musicoterapia. Tipo, olha, eu recebi uma vez num grupo, deixa eu procurar aqui. E aí eles vão achar a sua imagem, divulgando, olha, há vagas para atendimento de musicoterapia no lugar tal. Enfim, você vai saber fazer e entender muito melhor o seu público para você divulgar isso nas suas redes sociais, incluindo o WhatsApp. Outra coisa, outra ferramenta que é muito importante são as reuniões. Muita gente tem medo de falar com o médico ou outros profissionais. Não tenham medo de falar sobre o que é musicoterapia, o que a gente faz, como a gente faz. Não tenham medo. Muita gente fala, ai, mas fulaninho sabe muito. Ele não sabe sobre musicoterapia. Ele não sabe no que você faz dentro do consultório e o quanto você pode agregar ao trabalho que o seu amigo psicólogo, fono, TO, o médico está fazendo naquele momento. Então, proponha reuniões ou almoços, fala, tem a psicóloga do meu paciente. Almoça com ela, fala, vamos almoçar para conversar sobre o João? E aproveita e apresenta o que é musicoterapia. O que você faz dentro do consultório. Mostra as avaliações, seja ela em gráfico ou relatórios bem redigidos, porque assim eles vão começar a conhecer você. Quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais você está em contato com outras pessoas, e aqui vem uma parte muito interessante do empreender, que é essa conectividade. Você precisa se conectar. Ninguém vem sozinho, então sempre tem indicação do psicólogo, do terapeuta ocupacional, da fono, do médico. Faça reuniões com essas pessoas. Carol, mas o que eu vou ganhar? Não pense em ganhar. O erro das pessoas é pensar, o que eu vou ganhar no imediato? E a gente não ganha no imediato. A gente planta para depois colher. Ninguém ganha assim, toma, olha sua musicoterapeuta, toma aqui 5 pacientes para você. Não é assim. É uma construção de relacionamento. Ambos estão ali por interesse. Um interesse de vender o serviço de musicoterapia, o outro em vender o serviço dele como médico, ou psicólogo, ou fonoterapia ocupacional, seja lá o que for. Eles estão ali para trocar serviços, trocar informações sobre os seus serviços. Então, façam isso. Marquem cafés, marquem visitas ao consultório. Tipo, deixa eu conhecer o seu espaço. Você não, vem aqui conhecer o meu espaço, deixa eu te mostrar como que é uma sala de musicoterapia. Isso é extremamente importante na hora de você captar o paciente. Quando tem a indicação de um outro profissional, é muito mais fácil esse paciente chegar até você. Então, façam essas reuniões, cafés, essas conexões com o máximo de pessoas possíveis, porque de onde você menos espera pode vir uma quantidade incrível de pacientes e depois o seu trabalho vai ser manter isso.
E a terceira ferramenta e dica que eu dou para vocês é palestras. Ai, mas eu não vou ganhar nada pela palestra. Não vou ganhar nem R$ 1. Não vou. Essa é uma ideia muito... Qual é a palavra que eu posso usar? Muito passada, né? Não existe mais isso. Ai, vão ter que me pagar para falar. Você precisa se vender. Então, você está tendo um espaço, você vai fazer um espaço para você se vender. Quando você faz uma palestra sobre musicoterapia e autismo, musicoterapia, paralisia cerebral, ou Parkinson, síndrome de Down, de forma gratuita, você está vendendo o seu produto. Você está chamando os pacientes, os clientes, as pessoas que vão consumir o que você tem para perto, para você trazer o seu conhecimento científico. Mas agora, não faça palestra se você vai ficar, ai, é porque a música é muito bonito, é muito legal. Não, não. Tragam confiança. Lembra aquela frase? Eu vou até voltar na frase para a gente ir lá, para a gente pensar sobre ela, porque é uma frase que realmente faz muito sentido. Quando você dá uma palestra, você vai ser reconhecido, você vai ser respeitado e você vai ganhar a confiança daquelas pessoas que podem trabalhar ou indicar pacientes para vocês, ou ser o seu paciente, o seu cliente, ou conhecer alguém que também pode indicar. Então, não tirem isso da cabeça. Se vocês puderem, tirem um print, tirem foto do celular, mas não deixem de pensar nisso. Ganhe o reconhecimento, ganhe o respeito e a confiança daquelas pessoas que podem vir a ser os seus pacientes ou ser alguém que indique para vocês, ok? Deixa eu voltar para lá. E essas, são algumas ferramentas de captação. Existem estratégias, existem algumas coisas que a gente pode, em outro momento, aprofundar e falar mais sobre isso. Mas é isso, não deixem de usar as redes sociais, tragam reconhecimento do seu trabalho. Eu gosto muito de trazer exemplos dos meus pacientes, porque eu trago para o concreto aquilo que eu estou falando no abstrato, né? Então, eu mostro como eu trabalho a criatividade, como eu trabalho a prosódia, como eu trabalho isso, isso e aquilo. Claro, os pais, eles autorizam. Quando eu mando o contrato para eles, tem uma parte onde eles podem autorizar ou não. E qualquer coisa que eu for postar em relacionado ao filho deles, eu mando mensagem e falo, olha, eu vou postar isso, eu vou escrever sobre isso, você está de acordo? Eu posso usar esses termos? Eu posso trazer o seu filho para cá para mostrar o quanto ele tem construído, quanto ele tem evoluído e como exemplo para outros pais? Ok. Se pode, pode. Se não pode, não pode. Ah, mas ele autorizou no contrato. Se não pode, não pode. Não crie problema para vocês. Façam reuniões. Gente, é muito gostoso sentar num café e conversar com outro profissional. Você vai conhecer a outra pessoa, você vai criar pontos de contato, pontos de vínculo. Esses pontos são extremamente importantes, porque vocês se conectam através desses pontos. Por exemplo, tem uma terapeuta ocupacional aqui em Brasília. Eu não sei se aí estão gritando fora Bolsonaro, mas aqui estão. Né? Então, eu tenho uma terapeuta ocupacional aqui que ela gosta muito de jujuba e eu também amo jujuba. Então, a gente se vê poucas vezes, mas nas vezes que a gente se vê, a gente troca jujuba. Que é uma coisa, pode parecer besta, mas criou um vínculo entre nós duas, quanto profissionais e como pessoas também. E palestras. Deem palestras. Foi chamado para fazer uma palestra? Vá. Foi convidado para falar em algum lugar? Vá. Não perca nenhuma oportunidade. Ah, mas eu não vou ganhar nada, eu não vou ser valorizado. Você vai ganhar o respeito das pessoas porque você vai dar uma palestra incrível. Então, não deixe de fazer esses pontinhos para você se encontrar com a pessoa que está do outro lado. Até aqui, perguntas? Vocês estão aí ou vocês estão batendo panela também? Estamos aqui. Aqui também tá batendo panela. Mas eu tô aqui na reunião. Alguma pergunta?
Everson, você que trouxe esse tema, alguma pergunta até aqui? Esclareceu alguma Eu, coisa? sim, sim, já tudo que você colocou foi bastante esclarecedor, mas queria fazer uma pergunta com relação a essa questão das autorizações e das postagens em redes sociais, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, é, e, digamos assim, até que ponto, e falar um pouco com relação digamos assim, o bom senso, né, disso, porque assim, eu acompanho vários musicoterapeutas, e eu vejo alguns que usam muito bem e outros que usam não tão bem assim. Então, eu gostaria de ser um dos que usa bem. E queria te pedir para que falasse um pouco mais sobre isso, sobre essas postagens, como fazer e a maneira mais que tenha mais bom senso, digamos assim. Então, você trabalha com qual público? Eu sou estudante, faço pós em musicoterapia e estou terminando agora. Terminei meu Entendi. estágio, inclusive entreguei meu relatório hoje. Ai, que maravilha, parabéns. Bom, Obrigado. sobre as postagens. Você precisa ter o termo de autorização de uso e imagem do seu paciente. Então, na hora que eu entrego o contrato para os pais, anexado ao contrato, já tem o termo de autorização da imagem, de imagem e voz do paciente, falando que ele autoriza eu usar, sei lá, em outdoor, em banner, Instagram, Facebook, TikTok, contanto que eu não desmereça o meu paciente ou coloque ele em situação constrangedora. Ou seja, não vou postar meu paciente berrando no chão. Não vou falar o nome tipo, olha, hoje eu atendi fulano que arrancou meu cabelo. Eu não vou falar isso. Mas eu posso usar, por exemplo, olha esse recorte, que legal, olha o que nós fizemos. Nós usamos essa atividade para desenvolver essa e essa habilidade. Com base nisso, o nosso objetivo é tal. Então, tudo isso eu converso com os pais antes de postar. Para essas postagens serem efetivas, você tem que saber o porquê que você está postando. Eu estou postando isso só para mostrar como eu sou um bom musicoterapeuta, ou como eu toco bem e o meu paciente está lá curtindo? Ou eu estou postando porque eu quero que outras pessoas saibam que musicoterapia também pode trabalhar dessa e dessa forma? Eu acho que bom senso é a palavra que norteia todas as nossas ações, tanto dentro quanto fora do consultório, ou da clínica, ou do hospital, onde você estiver atendendo. Bom senso é bom, não custa caro, não é difícil. A gente tem que usar muita empatia. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, o que eu ia achar sobre isso? Se você não acha legal, não poste. Se você acha que vai ferir a pessoa, que vai trazer algum constrangimento para ela, não faça. Não faça de verdade, porque isso é algo que pode gerar um mal-estar entre você e o seu paciente. Então, aqui está falando sobre caráter confidencial, em manter em sigilo, para você também não, muitas vezes, né? Muitas vezes tem pessoas que querem postar a criança fazendo, no meu caso, né? Que eu tenho crianças, fazendo uma birra e tudo mais. Isso não é legal. Porque aquela criança vai ficar marcada por aquilo. Porque quando você coloca alguma coisa nas redes sociais, é para sempre. Se você acha, ai, meus stories estão em 24 horas, eu posso pagar na hora que eu quiser. Já teve alguém que foi lá, fez um videozinho, eu não sei se lá de vocês tem mais aquele de filmar a tela. Pronto, acabou. Então a gente precisa pensar muito em tudo que a gente posta nas redes sociais e proteger. A nossa função é proteger o nosso paciente. Então, bom senso é bom, não custa caro, né, gente?
Sim, eu... Calma, tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu só responder aqui. Mesmo com autorização no contrato, você consulta os pais antes de postar? Sim, consulto todos. E toda vez que eu vou postar, toda vez que eu vou falar sobre alguém, eu mando para os pais. Falo, olha, eu vou usar o seu exemplo, ou eu vou repostar o que você postou, me marcando. Então, quando ele me marca, ele me dá uma autorização para repostar. Mas eu sempre falo, olha, eu vou repostar e vou trazer isso e isso, essas pontuações, ok? Ok. No caso de pais separados, sim, ambos devem assinar a autorização. Muita gente acha que, vou dar só para a mãe, só a mãe vai responder. O pai, ele pode achar que aquela postagem não é legal, pode gerar um processo muito grande contra você, contra a mãe que autorizou, então é sempre bom se precaver, né? Então, peça autorização dos dois, peça para assinar, não está na mesma cidade, manda online, que também é válido. Então, pede para colocar lá o aceito, que isso já é uma assinatura, e ele pode retirar o consentimento a qualquer momento. Tipo, não quero que você poste mais sobre meu filho. Ok, ele pode retirar a qualquer momento. E sim, Alice, tem que perguntar sempre se pode postar ou não, porque isso é muito delicado. Por mais que estejamos falando sobre algo positivo, o quanto o paciente melhorou, o quanto o paciente evoluiu e desenvolveu isso e aquilo, mostrar um antes e um depois, é importante a gente perguntar para os pais, que é muito mais legal isso. Mais perguntas? Respondi a sua pergunta, Elvis? Sim, perfeitamente. Obrigado. Mais perguntas? Posso seguir? Então, seguiremos. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a jornada do cliente, como que o cliente, o paciente, ele chega até você e qual é o caminho que ele percorre. Então, o que é uma jornada do cliente, né, do paciente? É o caminho que o cliente ou paciente percorre desde o primeiro contato com a marca, com a empresa, com a clínica, com você, até a efetiva compra ou oferta do serviço e encerramento do serviço. Coisas que precisamos pensar. Quando a gente pensa em captar o cliente, a gente precisa pensar: qual é a minha área de atuação? A minha área de atuação hoje é autismo. Eu quero captar pacientes com síndrome de Down? Eu quero captar pacientes com paralisia cerebral? Eu quero captar crianças que tenham TDAH? Qual é a forma que eu vou comunicar o cliente que eu quero? Pensar em quem vai consumir o seu serviço. Quem vai consumir os atendimentos de musicoterapia específicos para autistas, ou específicos para paralisia cerebral, ou para idosos, enfim, quem é que vai consumir o seu serviço? Do que essa pessoa gosta? E aí a gente chega numa área que no marketing a gente chama de persona. Quem é a sua persona? Qual é o problema que você vai resolver dessa persona? Pode não ser todas as pessoas que você vai atender, mas, por exemplo, a persona com quem eu falo hoje no meu Instagram são pais que não têm atendimento de musicoterapia na cidade, são profissionais que trabalham na área de autismo e pais que já têm seus filhos na musicoterapia e querem saber muito mais. Então, eu juntei todo mundo, claro, é um processo bem grande para você descobrir a sua persona e um dia a gente pode fazer isso, é um exercício bem legal. Então, a minha persona, ela tem em média entre 35 e 40 anos, tem filhos entre 1 e 2 anos, utiliza as redes sociais e está buscando o melhor para o seu filho e sabe muito, tem muita informação sobre o tema autismo. E o nome dessa persona que a gente deu chama Marina. Então, tudo que eu escrevo, tudo que eu falo nas minhas redes sociais, tudo que eu penso na clínica é pensando na Marina, que é essa pessoa que tem 35 anos, que está buscando o melhor para o seu filho, que conhece sobre musicoterapia, lê bastante sobre autismo, ou algumas pessoas que ainda estão
por ali. E a Marina, ela tem pontos de contato com todas essas pessoas, com profissionais, com pais de outras cidades, com os pais que trabalham comigo, enfim, ela tem esses pontos de contato. Então, quando a gente entende quem consome o nosso serviço, a gente vai entender que é o nosso cliente. Quando a gente fala, eu atendo idoso, eu atendo criança, eu atendo cachorro, eu atendo gestantes, eu atendo todo mundo, você não sabe com quem você está falando. E fica perdido, fica vago. Cada hora você está falando sobre uma coisa, a pessoa não vai entender nada que você está falando. Procure saber quem é o seu cliente. Ai, Carol, estou no início de carreira, não dá para especificar, ou, na verdade, não sei quem é. Atenda, tenha claro quem você quer atender. Eu, quando estava me formando, eu tinha muito claro que eu ia atender só pacientes com reabilitação neurológica. Só. Atendi meu primeiro paciente, tudo mudou. Então, estejam abertos a essas coisas também, porque durante a graduação, a formação, a gente pensa em uma coisa e a realidade mostra outra pra gente. Mas saiba exatamente quem é o seu cliente, do que ele gosta, qual é a faixa etária, onde ele mora. E se pergunte, eu sou um bom em quê? Eu sou bom em atender crianças, eu sou bom nisso, eu gosto de pensar assim. Porque quando você tem o seu cliente, o que você gosta e o que você não gosta, tem muito claro onde você vai trabalhar. Qual é a intersecção entre esses dois campos? E aí você consegue entender quem é o seu cliente e com quem você está falando. Quando a gente fala de captação de paciente, a gente está falando de eu vou captar pacientes entre 2 e 6 anos que tenham diagnóstico com autismo de tanto a tanto tempo. Tudo isso a gente precisa pensar. Não acontece por um acaso. Se vocês acham que acontece por um acaso, eu falo para vocês, não é por um acaso. Existem estratégias que levam a gente a trabalhar especificamente com o que a gente quer. Eu não sei se vocês acompanham algumas blogueiras, tipo Camila Coutinho, Boca Rosa, todo mundo pode achar, ai, que fútil. Mas analisem as estratégias delas. O que elas fazem, como elas trazem os conteúdos para você. E você é o consumidor delas. E elas têm pontos de contato. Nem tudo que elas vão falar é exatamente o que você quer ouvir ou o que você quer ver naquele momento. Mas, de alguma forma, elas vão falar com vocês. E eu recomendo muito seguir a Camila Coutinho, porque ela fala muito sobre publicidade, sobre o que ela faz no dia a dia dela e como estrutura uma marca, enfim. Isso também tem alguns insights. Pode, nossa, Carol, tão distante a musicoterapia, é tocar, mas tudo isso se converte em quê? Quem é o seu cliente? Como que eu vou tratar o meu cliente? Como eu vou vender o que eu quero vender? E pensando nisso, uma outra dica que eu trago para vocês. Google Trend, eu não sei quem já teve curiosidade ou quem já usou essa ferramenta. É uma ferramenta do Google que mostra o que está em alta naquele dia na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Se são mais mulheres, homens falando sobre aquilo ou pesquisando sobre aquilo. Isso dá uma indicação para a gente sobre o que nós podemos falar naquele dia. Claro, aquilo não vai guiar, não vai nortear as nossas estratégias. Mas é uma forma de você saber, tantas pessoas aqui da minha cidade estão procurando sobre musicoterapia no Google. Talvez eu precise aparecer mais em matérias que citem o meu nome, porque quando colocar musicoterapia, vai atrelar meu nome no Google, e aí vão achar, vai virar um trend topic, e aí assim a gente vai construindo. Então eu recomendo muito Google Trend para vocês irem lá, verem quais são os assuntos mais falados do dia. Então, terminando aqui, vocês podem ir lá no Google Trend. E é só você colocar Google Trend no coisa do Google. E aí você vai conseguir achar o que você está procurando. Ou o que as pessoas estão falando. Ai, Carol, isso tem nada a ver com a musicoterapia. Meu amor, se você entende quem é a pessoa que você está falando e o que ela gosta de ouvir, você vai adaptar o seu discurso. A forma com que ela pesquisa, a forma com que ela consome as coisas, vai definir o que você vai fazer. Então, tem muita gente que só vive fazendo pesquisa de perfil de consumidor. E outra coisa que eu recomendo muito é vocês ouvirem podcasts sobre perfil de consumidor pós-pandemia. Isso vai trazer muitos insights para vocês também. Então,
como que é a jornada do meu cliente? Ele vai aprender e vai descobrir o que é musicoterapia. Onde? Ele vai no Google. Eu não sei vocês, mas tudo que eu faço que é novo, que eu quero saber o que é, eu vou ali no Google, dou uma pesquisada, dou um Google. Depois eu reconheço qual é o problema. Eu reconheço quais são as funções da musicoterapia, quem são, como são os atendimentos. Eu consigo ver, através das redes sociais, exemplos práticos. Eu considero a musicoterapia como uma solução para mim. Então, o cliente, ele entende o que ele precisa, então ele ouve, ele procura, ele reconhece que aquela musicoterapia pode sim ajudar no desenvolvimento dele, do filho ou de quem seja lá que ele está falando. Ele considera como uma possível solução e ele parte para a hora da compra, para a hora de fechar o serviço com você. Ele vai avaliar valor, possibilidades, possíveis resultados, e é nesse momento onde ele entra em contato com você, nessa decisão, nessa consideração de solução e nessa decisão de compra. Quando ele entende que aquilo pode trazer ele para um lugar onde ele quer, ou seja, pode falar com ele na situação de que eu preciso desenvolver o meu filho, eu preciso estimular o meu filho, ele vai tomar a decisão. Mas essa decisão só vai acontecer quando ele conversar com você, quando ele entender o que você está vendendo, o que você está propondo. E esse momento aqui é um momento crucial para você fechar o seu paciente. Então, tem toda uma jornada do seu cliente até chegar no atendimento de musicoterapia. E tudo isso aqui faz parte do processo musicoterapêutico. A gente acha que o processo musicoterapêutico começa na anamnese. O processo musicoterapêutico ele começa muito antes da anamnese. Ele começa quando a pessoa ouve o que é musicoterapia, quando ela dá um Google e acha você e vê a forma como você fala, o que você quer com aquela pessoa. Então, tudo isso faz parte do atendimento de musicoterapia. Se a gente quiser separar as coisas, não vai dar certo. Se a gente não entender que esse processo ele começa lá atrás, se a gente não expandir a nossa cabeça, porque a gente fala, por que fulaninho de tal, teórico, de 1800, falou assim, a gente não está vivendo mais em 1800. Não que a gente vá jogar fora todos os aprendizados, óbvio que não, mas a gente não vive mais em 1800. A gente tem a ideia de que a jornada do meu cliente começa a partir do primeiro ponto de contato dele com a musicoterapia. Primeiro ponto de contato da musicoterapia pode ser ele ter me achado num vídeo no Instagram. Pode ser ter colocado musicoterapia e ter achado meu nome no Google. Então, tudo isso faz parte dessa jornada até ele chegar no meu consultório. E quando ele chega no meu consultório, eu preciso estar atento e avaliando e reavaliando todo esse processo de quando ele chegou. Então, perguntar, foi tranquilo chegar aqui no consultório? Depois que faz o planejamento da sessão, coloca os objetivos, você acha que isso tá ok? Essa abordagem que seu filho gosta? Você gosta que eu te chame como? Pelo seu nome, como pai de fulano, mãezinha? Eu detesto quando usam esse termo. Mas você vai perguntar para ele tudo que vai fazer essa permanência dele ser mais agradável. Perguntar se a recepção está confortável, se está faltando alguma coisa, se ele quer um café, uma água, ou lá no consultório tem algumas mães que elas dormem enquanto o filho está na sessão. Se são dias frios, você quer um cobertorzinho para colocar no pé? Porque hoje está bem frio e aí você aproveita e descansa de uma forma mais confortável. Todas essas coisas fazem com que o paciente, o seu cliente, ele permaneça por mais tempo com você. Porque não só o resultado que está tendo dentro da sessão, mas como aquela pessoa se sente naquele ambiente. Ela se sente bem ali? Algumas vezes os pais falam, poxa, Carol, podia ter uma coisinha aqui na geladeira, né? Podia ter isso, podia ter aquilo. E não custa nada você fazer um agrado. Pode custar R$2 uma cápsula de café. Mas o que é R$2 para um paciente que vai se sentir, nossa, ela colocou um café, o café que eu gosto. Muitos pais falam isso para mim. Tem um pai que ele gosta de um café de caramelo. E eu sempre compro, quando está em promoção, obviamente. Porque quando não está, é muito caro. E ele fala, nossa, você lembrou de mim, você comprou esse café. A pessoa se sente acolhida. O processo, a permanência do seu paciente no processo musicoterapêutico
fala muito sobre como você está recebendo e acolhendo. Não acolhendo só dentro do consultório, que nisso a gente é muito bom, a gente é trabalhado para isso, receber bem, trazer resultados, mas e a permanência dele? Você está ouvindo o que o pai está trazendo para você? Quando muitos pais hoje em dia têm falado, poxa, Carol, tá tão difícil estacionar aqui, será que teria como, sei lá, não tem, no meu prédio não tem estacionamento rotativo. Então, nossa, será que tem como? Para alguns pais eu fui lá, fiz um cartão, falei, vocês podem estacionar na minha vaga. Custa zero. Quer dizer, custou R$ 25 o cartão, mas custa zero pela comodidade que ele vai ter. Muitos pais quase saíram porque não achavam vaga e as crianças ficavam no carro irritadas. Peguei o cartão e dei. Eu chego muito cedo no consultório, então eu deixo meu carro do lado de fora. Não tem problema. Eu saio tarde, os seguranças já sabem, então eles vêm, ficam de olho e tal, e tá tudo certo, sabe? Quanto mais conforto, quanto mais carinho você tiver nesse processo, mais a pessoa vai querer estar dentro de você, dentro da sua sessão, com você dentro da sua sessão. Então, não deixe esse carinho cair ou ir embora porque você acha que a musicoterapia acontece só dentro do setting de musicoterapia. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais que eu ia falar sobre isso. E é isso, você tem que estar sempre avaliando, sempre vendo como está esse processo, perguntando para os pais, para os pacientes, se está adequado, se o horário está bom, se não está. Você vai ter que fazer um checkpoint toda vez, quando você for se encontrar, quando você estiver perto, você perceber que a pessoa não está legal, perguntar se pode dar um abraço ou não, se pode fazer alguma coisa por ele naquele dia. Tudo isso faz com que o seu paciente permaneça com você, além do resultado que você vai trazer dentro do consultório. E aí, esse resultado vem através de avaliações bem feitas, relatórios bem feitos, mostrar, usar aquilo que eu falei no começo, né? A microanálise para trazer e apoiar e trazer algo palpável sobre o que você está escrevendo. Então, todas essas estratégias fazem com que o seu paciente sinta confortável e confiante de estar ali onde você quer que ele esteja, que é no consultório de musicoterapia. Outra coisa importante a gente pensar, qual é a dor do meu cliente? O que dói nele? O que custa muito caro para ele? Às vezes a gente está ouvindo só, porque ele tem que desenvolver a motricidade, isso e aquilo, mas qual é a dor? Por que ele quer desenvolver esses aspectos? É para ele poder brincar no parquinho? É para ele, sei lá, tá numa festinha de aniversário e conseguir pular no pula-pula? Entender qual é a real dor do meu paciente. Por exemplo, qual é a real dor dos musicoterapeutas? Não é teoria da musicoterapia, não é práticas da musicoterapia, porque isso tem a rodo. A dor dos musicoterapeutas é não saber o que fazer quando se formam. Ou eu vou desbravar o mundo à toa, sozinha, onde eu vou me apoiar, com quem que eu vou falar sobre essas coisas que não se fala dentro da academia e nem da formação de musicoterapia. O musicoterapia e empreendedorismo sana essa dor, porque a gente traz soluções para essa dor. Tipo, eu não tenho com quem falar que durante as férias o meu rendimento cai, o valor das minhas consultas, com quem que eu vou falar sobre isso se dentro da faculdade a gente não teve essa formação? Essa dor dos musicoterapeutas, muitos acham que ainda não é uma dor, mas é uma dor latente, que muita gente fala, musicoterapia não dá dinheiro. Quando a pessoa fala isso para mim, eu já sei exatamente qual é a dor dela. Ela não sabe fazer o processo. Ela não sabe empreender. Porque na nossa formação não tem isso. Então, quando você entende qual é a dor do seu cliente, você consegue propor, traçar estratégias de uma forma mais fácil. E assim ele vai permanecer. E assim ele vai se sentir acolhido. E assim pode ser que naquele momento a dor dele não seja aquela, mas ele vai estar com você porque ele gosta do que você traz de solução, sabe? Que são soluções diferenciadas e criativas. Mas é isso. Essa é a hora das dúvidas. Vamos lá, vamos conversar? Eu já falei muito, meu Deus. Quero ouvir vocês. Vou até parar de compartilhar.
Agora vocês podem abrir a câmera, gente. Essa é a hora. Obrigada. Oi, gente, vocês são lindos demais. E aí, faz sentido para vocês? Ou não tem nada a ver? Bom, para mim faz total sentido. Eu acho que um ponto assim que pega às vezes é a prática, porque na teoria, né, do empreender, a gente escuta bastante sobre essa questão da jornada do cliente e sobre a questão da dor do cliente, e aí transpor isso para a prática, às vezes que eu fico um pouco perdida, porque por conta das demandas mesmo, né, demandas da nossa, do nosso aperfeiçoamento enquanto profissionais, da nossa prática clínica, do nosso olhar ali, né, no dia a dia com o nosso cliente, com o nosso paciente, as demandas de relatórios e avaliações, etc., mais as demandas desse background, assim, né, de olhar para essa parte que também é importante. Então, conciliar todas essas coisas, às vezes, é oneroso, mas eu entendo que também com a prática, né, com aprimorar, isso vai se tornando mais leve. Sim, é uma construção. Eu sempre falo isso, essa palavra que, né, dirige a minha vida. É uma construção. Eu não sabia, quando eu comecei a atender, eu não sabia todas essas coisas. Foi de pouquinho em pouquinho, ouvindo pessoas, procurando. Tem um curso que eu fiz também, que não tem nada a ver com a área de musicoterapia, tem nada a ver, mas é um curso que chama Transpiração, da R2 Produções. É uma empresa que fez a proeza de ser o maior evento lixo zero da América Latina e que tem como premissa não deixar o sonho acabar. Então, quando você entra dentro do complexo, é uma praia. Brasília não tem praia. Eu não sei se vocês conhecem Brasília, mas aqui é seco. Aqui não tem praia. Então, eles montaram uma praia aqui. Porque estava faltando um pé na areia em Brasília, né? A única coisa que falta em Brasília é o mar para ser perfeito. Um dia a gente chega lá. Mas eles têm essa coisa de prezar pelo cliente, de perguntar se está tudo bem, perguntar como foi chegar aqui, que são coisas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, né? Perguntar, foi tranquilo chegar aqui? Foi fácil estacionar? Porque às vezes alguns teóricos colocam a jornada do cliente como uma coisa assim muito difícil de se colocar em prática, né? Quando a gente sai da teoria, a gente percebe que tá tudo bem. Você aceita uma água? Fica à vontade. Ou a gente pode se falar pelo WhatsApp. Então, são coisas bem pequenininhas em relação a tudo que a gente faz, né? De relatórios, de demandas. Isso precisa ser uma coisa muito pequenininha, porque é um pilar de tudo que a gente faz. Relatórios, atendimentos, reuniões de equipe são a base da nossa prática. Mas isso também faz parte. Esse é a cereja do bolo. É o que faz você ser o diferente entre os profissionais. Faz você ser escolhido no meio de tantos profissionais. Sabe? Por exemplo, responder um e-mail. É uma coisa que a gente não tem cultura. Eu não sei vocês, se vocês recebem muito e-mail solicitando atendimentos. Mas eu recebo alguns. Responder um e-mail é uma forma de você atender o que o pai quer, o que ele precisa naquela hora. Você não vai responder o e-mail na hora que o e-mail chega, obviamente, porque a gente tem muitos afazeres. Mas esses pequenos pontos de contato fazem a diferença quando a gente soma tudo, né? Então, ter um Instagram que traga informações, ou um site. Aqui a gente não tem a cultura de ter um site, né, pra gente. Fora, a gente encontra sites de muitos musicoterapeutas, eu não sei se vocês já deram um Google. E é muito diferente
Mas as pessoas procuram através de sites, através de blogs, através de muitas coisas que a gente precisa estar bem atento a isso, né? Então, coloca lá o seu contato para facilitar. Hoje eu fui marcar um neuro. Quem disse que nas clínicas de neuro eu consigo achar o WhatsApp? Eu detesto ligar. Eu não gosto de ligação. Mas assim, eu tive que ligar porque no Instagram não tinha o contato do WhatsApp. É o. Eu sou uma pessoa que detesta telefone, assim, ligar. Não gosto. Gosto de reuniões assim, mas eu não gosto de ligar. Então, quando a gente pensa no nosso cliente, a gente precisa pensar que é um cliente que vai querer mandar o WhatsApp. Ou vai querer mandar uma DM. Enfim, são coisinhas pequenas, mas que a gente precisa estar atento nessa jornada. Eu acho que a Viviane já saiu, mas tchau, Viviane. E que mais? Mais perguntas, mais colocações? Nada, gente. Vocês não estão sentindo nada. Ou a cabeça está pensando muito? Nem isso. Meu Deus. Gente, essa é a hora da gente Para mim foi bem compartilhar. esclarecedor, Carol. Para mim deu para entender bem como que tem sido essa questão de condução, até para captar melhor os nossos clientes, né? Eu falo porque, já pensando assim, numa questão de atender novas pessoas, às vezes a gente não sabe, né? Assim, tem sido bom porque tem sido uma continuidade, né, ao que a gente vem conversando. Então, a gente já tem aprendido melhor como captar bem o cliente, como manter esse cliente, como abordar esse cliente também, né? Como nos capacitarmos também. Então, isso tem sido muito bom. A Ana é minha estagiária aqui no consultório. E aí, os meus estagiários, eu faço um treinamento intensivo com eles. Boto todo mundo para captar cliente, para falar com o paciente, para trazer. Ai, minha internet, cara. Voltou? Voltou para vocês? Vocês estão me ouvindo? Não. Ai, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Então, é isso. Os meus estagiários, eu trabalho muito com eles essa questão também. De... Ai, meu Deus, caiu de novo. Voltou agora? Ou caiu de novo? Voltamos? Ou caiu de novo? Sim. Parece que sim. Ai, espero que continue assim. Mas, enfim, retomando. Os meus estagiários, a gente faz esse treinamento intensivo, né? De captação de cliente, de mandar mensagem, como que responde, como que recebe na primeira sessão, como que a gente vai sentar, porque tudo isso influencia na percepção deles. Né? Com a Ana, a gente atendeu uma mãe e a gente percebeu que a gente estava sentado totalmente errado dentro da sala. Então, tudo isso influencia em como a gente consegue acolher aquela família naquele primeiro contato pessoal, né? Os outros são tudo pelo WhatsApp. Mas esse primeiro contato pessoal também, ele é muito importante. Então, os meus estagiários, eles penam um pouquinho nisso, mas é a realidade. Não são todos os lugares que a gente vai ter um emprego numa clínica que vai fazer tudo pela gente, sabe? Que vai fazer a captação e a gente está lá só para fazer o serviço. Então, a gente precisa pensar nisso também, um pouquinho. E é isso. Tem uma pergunta, Carol, que eu pensei agora. Depois eu também quero fazer uma. Tá. Aqui na minha cidade, né? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Nós temos pouquíssimos musicoterapeutas, né? Somos a primeira turma de pós-graduação que está se formando aqui. A gente tem pouquíssimas pessoas atuando hoje
né? Assim, realmente como musicoterapeutas. E meio que a gente vai precisar desbravar esse, digamos assim, fazer o maior esforço para que a musicoterapia se torne mais conhecida possível, né? Quando se fala em demonstrar isso para as pessoas e fazer com que as pessoas conheçam, se esbarra também numa questão de preço, de valores, né? Então, assim, a minha pergunta é, como em um cenário como esse, onde se está chegando e está querendo se afirmar num mercado onde se é pouco conhecido, como chegar com valores equiparados às outras terapias e como chegar e se colocar no mercado novo, como é o caso da gente aqui. Tá. Primeira coisa, fazendo terapia. Porque não é fácil, a gente precisa ter muita segurança do que a gente vai fazer. E se a gente chega num lugar, musicoterapia e tal, e quanto é? R$100, né? Vamos fazer aqui. Não, vocês são profissionais. Vai pegar um valor médio dos profissionais que atendem, sei lá, na área de autismo, na área de idosos, vai pegar uma média. Não vai chegar com um valor, olha, eu cobro R$300 meia hora de sessão. É impraticável isso. Mas qual é o valor médio? E aí a gente tem que fazer uma análise do mercado daí, porque o valor da sessão daí é diferente do valor da sessão de Brasília, que é diferente de São Paulo, de Maceió, de qualquer outra cidade, sabe? Então a gente precisa fazer uma análise socioeconômica. Bom, eu estou atendendo no bairro classe média. Qual é o valor das outras sessões? O que eles estão cobrando aqui? Muitas vezes, sim, a tabela da UBAN é muito boa, mas, assim, tem cidades que não conseguem pagar esse valor, né? Então, a gente tem que ter essa referência, a gente tem que argumentar em cima disso, mas a gente tem que ter bom senso. Acho que a palavra de tudo é bom senso, né? Não dá para chegar cobrando R$300, sendo que ninguém conhece. É uma construção. Tem gente que cobra R$300 por uma sessão e tem 2 pacientes. Não sei se o objetivo é você criar uma cartela de clientes ou você colocar no valor que é o seu ideal. Aí você tem que saber o que você quer. E quando você está fazendo um processo terapêutico, supervisão clínica, você tem muito claro tudo isso, sabe? Tipo, o que eu quero? Nesse primeiro momento. E eu sou muito da área comportamental, eu gosto de coisas muito com passos, com objetivos. Então, neste primeiro momento, o que eu quero? O que eu quero agora? Eu quero fazer meu nome? Eu quero desvalorizar o meu trabalho atendendo de graça? Eu sempre falo para todo mundo, não atendam de graça. Nem que seja R$10 numa comunidade carente. Cobre R$10. Ana Luísa está atendendo um paciente que está vindo lá de um negócio de... Onde é que é, Ana? Fica muito longe daqui de Brasília, de onde é o consultório. É para falar o lugar? Você lembra qual é o lugar? O Sol Nascente. Sol Nascente. É muito, muito longe do nosso consultório. É uma família carente. Como eles são estagiários, o valor da sessão é um valor social. Ela paga R$30 por sessão, mas ela paga. É muito longe, eles pegam 2 conduções para chegar, mas a gente não vai desvalorizar o trabalho da musicoterapia. A Alice colocou aqui que o valor mínimo é 150. Tem lugar que você não consegue cobrar isso. Eu não sei qual é a realidade daí, a gente teria que fazer um estudo daí. Mas é isso, é você ter bom senso. Se você cobrar muito, você pode ter poucos pacientes e a construção ser mais demorada. Se você cobrar na média, pode ser que você consiga entrar no mercado, fazer parcerias, atender na clínica ou sublocar um espaço onde já tenha um fluxo de pacientes, que é o paciente que você quer atender.
Então, tudo são estratégias e você precisa definir o que eu quero agora. Vamos ver qual é a estratégia ideal para agora, para esse momento. Fechou o ciclo desse momento. Próximo. Próximo. E aí você precisa ter um planejamento. Uma das nossas conversas, eu não lembro que dia, foi a Emily que trouxe, que é esse plano de carreira. Tudo que a gente faz precisa ser planejado. É a mesma coisa que eu falo, dentro do consultório, tudo precisa ser planejado, tudo tem uma intenção. E você tem que saber, vou atender desse jeito por 6 meses. Daqui 6 meses eu vou atender assim, eu vou cobrar tanto. Daqui 2 anos eu vou estar cobrando tanto e eu vou estar, sei lá, com o meu espaço. Ou eu vou juntar com outros musicoterapeutas e vou fazer um espaço. Tudo tem que ser planejado. E precisa ver qual é a renda média de onde você vai atender, quem você vai atender. E é aquela coisa, né? Quem é o seu cliente? Você quer atender o quê? Classe A, classe B, classe C? Quem você quer atender? Porque quando você coloca como objetivo, eu quero atender classe A, o seu espaço precisa ser onde a classe A está. Você precisa cobrar o valor que essas pessoas estão acostumadas a pagar, porque se você cobrar menos, você vai ser desvalorizado. Você fala, ele cobra tão pouquinho, né? Deixa pra lá, deixa eu ver quem paga aqui mais caro, quem cobra mais caro. Eu não sei em outras cidades, mas aqui em Brasília, público A, aqui em Brasília tem muitos, né? Muitos políticos, muita gente que trabalha como servidor público ou como, enfim, donos de grandes empresas. E quando falam, eu cobro tanto nessa sessão, só isso? Eu falo, tá bom, eu cobro o dobro disso. Né? Então, a gente tem que se adequar a todas essas coisas, tem que pensar em todas essas variáveis. Mas colocar preço é difícil. É difícil. Você tem que saber o que você quer agora. E aí, depois você coloca e vai aumentando. É uma construção. Alice, você levantou a mão? Foi. Eu, assim, quando eu terminei o curso, eu fiz uma parceria com uma clínica para atender por plano. Que, assim, no caso, o plano não cobre musicoterapia, mas aí eles fizeram uma proposta para... eles tinham interesse, né, em colocar o serviço de musicoterapia, e aí eles faziam assim, colocavam para o cliente que, assim, passavam como se fosse uma outra terapia, e aí eles pagavam para mim. E aí eles pagavam um valor referente àquela outra terapia, que no caso era R$ 40. O plano pagava, recebia era R$ 80 que o plano pagava para a clínica, e aí era meio a meio, era dividido, 40 para a clínica e 40 para mim. E aí, como eu estava começando, aqui em Maceió não tinha nenhum musicoterapeuta, e aí, assim, ninguém sabia o que era musicoterapia em Maceió, né? Então, assim, eu precisava fazer nome, eu precisava divulgar o meu trabalho, e aí eu achei por bem fazer essa parceria. E aí trabalhei por alguns meses para as pessoas conhecerem o meu trabalho, eu fazer um nome dentro da comunidade do TEA, as mães conhecerem, eu divulgar, e trabalhei por alguns meses nesse sistema de parceria. E foi bacana porque as mães conheceram, viram quem eu era. E aí foi bacana nesse sentido. E aí, para mim, foi legal, por alguns meses, trabalhar nesse sistema de parceria. E aí, depois, eu me desliguei da clínica e foi quando eu comecei a fazer o meu atendimento particular. Eu achei, foi uma ideia no começo. Muitos começam assim e tá tudo bem. São caminhos diferentes e que levam para o mesmo lugar, que é essa construção, é buscar independência, reconhecimento.
Isso, um a bom minha caminho. turma também foi a primeira de musicoterapia e até agora foi a única aqui em Maceió, né? Também a gente não tem muitos musicoterapeutas e a gente está ainda nesse processo de construção, ainda fazendo esse nome. Muita gente ainda não conhece o trabalho da musicoterapia e assim, ainda só somos 2 somente aqui. A minha turma ainda, muita gente ainda está concluindo o curso. Né? Gente, Então, vocês têm um mar aberto, um mar azul para vocês dominarem tudo. a gente está nesse processo de capinando, né? Assim, fazendo história, né? Aqui na cidade. Eu não sei se vocês Então, conhecem, eu indico muito o livro O Oceano Azul, que fala dessas oportunidades que muitas vezes a gente não vê. Vale muito a pena. Muita gente fala, o mercado está saturado para musicoterapeuta. Meu Deus, são 500 musicoterapeutas não, para milhões de habitantes no Brasil. Às vezes é falta de verdade. saber o que fazer com essas informações. Carla, Não, a gente fica naquela, assim, fica eu e Júnior, a gente diz, meu Deus do céu, é tanto menino para atender e a gente não tem para quem indicar. Porque pois assim, é, a gente só, aproveita. eu e ele, a gente só trabalha com autismo, mas tem 1.001 possibilidades e a gente não tem para quem indicar, porque só temos nós 2 e a gente só atende TEA. E tem um campo gigante de outras possibilidades e não tem outros musicoterapeutas, né? Bora formar outros musicoterapeutas. Agencia aí e ganha muito dinheiro. Carla, diga. O meu seria sobre, assim, tudo vinculado, é claro, mas eu ia trazer a questão do valor, né? Sempre cai sobre isso. E minha dúvida é o seguinte: muitas pessoas procuram saber o preço, mas não vão fechar o negócio. Isso é bacana fazer? Ou sei lá, você dispor do seu horário? Não, venha conhecer meu espaço. Eu sempre E faço isso. não Não passa falo, antes. eu não falo antes. Falo, vem, antes de qualquer coisa, vem conhecer. Vamos conversar, deixa eu te mostrar o espaço, te mostrar como funciona. E aí, essas coisas a gente acerta pessoalmente. Porque, tipo, igual você quer comprar uma coisa na internet, valor inbox. É um saco, isso você meio que desiste. Ou se não, se você está conversando com a pessoa, é 150. E muitas vezes as pessoas não sabem o que é musicoterapia. Então, quando a gente traz esse valor para elas, mostra a sala, se ela leva o filho, é bingo. Porque a criança vai entrar e ela vai sentar com você no piano. Ou senão ela vai colocar a mão no ouvido e você vai falar, mãe, essa criança... Eu tô falando da minha área, tá? Que é a área de autismo. Essa criança, ela tem uma sensibilidade auditiva. A musicoterapia pode atuar assim, assim, assim. Nós vamos fazer isso, o plano terapêutico, nós vamos montar juntos depois da avaliação. Eu preciso saber quais são os objetivos e por que você buscou a musicoterapia, sabe? Você precisa estudar muito para trazer muitos argumentos, não teóricos, porque ninguém vai saber, tipo, o nome da célula ou, sei lá, coisas específicas da musicoterapia. Nós vamos fazer uma técnica provocativa. Sei lá, o que é isso? Mas se você falar o contorno melódico da voz do seu filho, tá assim. Você percebe que ele não consegue acompanhar a escala subindo, ele permanece numa nota enquanto a gente está subindo em outra? Você consegue perceber essa diferença? E você tem que trazer o pai para a prática. Se não trouxer o pai para a prática, não funciona. Porque, no meu caso, né? É ele que vai pagar. Ele que é o meu cliente também. Né? Não é só a criança. É ele também. Eu passei por uma transição, sabe? E eu fazia muito home care, que era uma coisa assim que eu achava muito desgastante para mim. E fui aí criando forças e abri o meu espaço. Então, eu estou nessa transição também e, assim, a procura tem sido bacana, mas eu sempre fico, né? É aquilo que você falou, eu faço terapia também. Eu me fortaleço para dizer que, né, eu estou segura do que eu vou apresentar e que o que eu vou cobrar é digno daquilo que vai ser entregue, né? Sim.
Então, mas eu fico, ai, não vai fechar. Não tenha medo, porque se ele não fechar, o próximo fecha. Né? É porque, assim, quando a gente... E eu também passo por isso o tempo todo, né? Tipo, ele não fechou comigo, que saco. Ou se não marcou e não veio. Cara, comigo, marcou e não veio, não vem mais. Eu sou muito chata nesse quesito. Porque não valorizou o meu tempo. Eu disponibilizei um horário, a minha hora custa caro. Não é barato. Não é tipo, tô aqui de graça esperando vocês, tomando suco de laranja, olhando pro céu. Não. Poderia estar Isso que eu estudando. penso, eu vou disponibilizar no mínimo 1 hora para receber essa família, que seja, né? Sim, 1 Ela hora. vai, ela vai sair mexida, no mínimo, né? Sim. Se Ela você... tem que... E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. No primeiro contato, não deixe a criança isolada e converse só com os pais. O pai quer interagir ver com o ela, né? quanto de carinho você tem por aquela criança, o quanto de atenção. Cara, ele deu muita atenção pro meu filho. É aqui que eu quero ficar. Ela sentou no chão com meu filho, apresentou tudo, porque tem gente que fala, não brinca com isso, não pega aquilo, né? Não, ela se abriu para receber o meu filho. O que A gente vale aí, né? acha... Eu acho que o contrato começa aí, na real, né? A troca, né, que vai ocorrer ali. É a gente pensar em toda a linha da jornada do cliente. É em tudo. Todo o seu ponto de contato já leva para fechar o contrato. Nossa, até rimou. Mas, enfim, todas as suas ações precisam acontecer para chegar na hora do contrato e fechar o contrato. Legal. Também tem a questão, né? Se colocou tudo aí, né? Você está divulgando, a pessoa já está mexida com o que ela está vendo, né? Nas suas redes, enfim, né? Tem todo um... E aí entra uma outra parte também de negociação. Eu fiz uma pós em gestão hospitalar e negócios 4.0, enfim. E tem um módulo só de negociação. O pai chegou e tal, você acolheu, fez tudo e o pai ainda não fechou. Pergunta: o que falta? Como que eu posso te ajudar para você entrar na sessão de musicoterapia? Tenha sempre uma margem de desconto. Tipo, coloca, o valor da minha sessão é 150, coloca 170. Tenha uma margem de negociação. Pergunta: o que falta para você fechar? É ver o horário? Vamos olhar as opções de horário? Não é isso. São os valores. E assim, essa conversa precisa ser muito franca e muito aberta, e eles se sentirem muito confortáveis para falar, é o valor. Então, esse momento de acolhimento, ele precisa ser, né? Você precisa estar aberta para eles. Falar, Sabe, a gente está junto pode nisso. ser que a minha dor seja de muitos aqui. Eu vou dar um exemplo. A minha sessão é 150 e uma vez ao mês a mãe desmarca. Contrato. Aí se... E aí se fica, caramba, toda vez. Não, daí eu falo, então, a gente vai repor essa sessão. Né? Eu não posso ficar, porque tá Eu dentro estou do contando com contrato. aquilo. É, É a sua muito, previsibilidade. é muito difícil isso para mim, viu? Esse Contrato. lado empreendedor E a gente é precisa pesado. entender que nós estamos cuidando da criança, mas isso é um negócio. A gente não está aqui fazendo favor para ninguém. Essa é a palavra, né? Essa é a palavra, é um negócio. É um negócio. A gente acha que, não, musicoterapia é amor, é música, é todo mundo Tem lindo. também, mas, né? É um São negócio, relações, né? pagam contas. Essa semana eu sentei, não, na verdade, semana passada eu sentei com uma mãe e falei com ela, olha, você não está vindo na sessão. Eu não tenho condições de ficar com esse horário, com uma lista de espera para a parte da manhã. Eu não tenho que ficar com esse horário nessa instabilidade e sem receber, porque esse é o meu trabalho. Eu não estou aqui brincando. Ela, Carol, eu entendo, mas eu não quero ter o compromisso. Eu pago, mas eu não quero ter o compromisso de estar aqui toda semana. Eu falei, beleza. Terei algumas segundas, 9 horas da manhã livre. E recebendo.
Mas sabe? aí você, né, teve que dialogar, né? Tem que É ter um essa diálogo, questão. é um diálogo. Porque não é fácil a gente ser firme com isso. Às vezes a gente abre mão, fala, avisou, deixa passar, mas é Mas o menos cento e boleto cinquenta chega, reais né? no final do mês. É menos, sei lá, que você pode comprar com 150 reais. Ai, meu cachorro é muito doido. É É menos a internet do mês, sete. porque é teu negócio, né? Você tá Sim. gerindo. E aí você tem que falar para ela, olha, qual é o acordo de vocês? Tem que estar tudo escrito. A aula de contrato É, da semana passada foi muito boa, porque eu a Amanda. faço escrito, mas é duro, sabe? Para mim, Mas assim, você tem que fazer dá uma valer o seu lidinha contrato. lá, olha, naquilo que eu mandei para você, tá lá, Eu né? acho Do que eu tenho canso. uma contribuição em relação a isso, Diga. Carla. E Vai lá, saudades, quanto tempo! nem fale. Então, foi assunto da minha terapia isso, porque para mim também é muito difícil ter que ficar relembrando os acordos que eu faço com, né, com as pessoas, com as famílias, e, e é um ponto que eu tenho trabalhado isso, né, em mim. E aí o que minha terapeuta me sugeriu é deixe tudo bem claro no primeiro encontro, e aí entra o contrato. Né, o contrato ele é feito e aí a gente pode esclarecer para a família ali naquele momento, né? Olha, tem algum ponto que você está em dúvida, algo que precise, reforça, né? Pronto. Então, a partir do momento que tudo foi dito, tudo foi devidamente, né, milimetricamente acordado nesse primeiro encontro, você pode argumentar depois, né? Falar, olha, lembra que nós temos um contrato. E aí, pronto. E aí você pode se sentir um pouco mais leve, assim, pelo menos tem me ajudado. A questão do aviso com antecedência, né? Então, aí se está previsto no contrato esse acordo de que o aviso ele deve ser com quanto tempo de antecedência, né? O tempo de antecedência, se esse valor vai ser cobrado ou não, e aí é a gente arcar com as consequências disso. Se a gente acordou com a família que se com 24 horas de antecedência ele avisar, ele não vai pagar a sessão, é isso que vai acontecer, a gente não vai poder contar com aquele valor, mas se não, se né, ele ultrapassou esse limite das 24 horas que foi acordado, aí isso fica, né, também acordado com a família que, olha, assim como a gente combinou. Alice, essa... Ah, desculpa, Carla, diga. Não pode falar depois, eu só pontuo assim, que eu Não, já até pensei em fazer. Pode ir. Diga o que você pensou em fazer, que aí depois eu Eu falo. pensei até em fazer pacote, assim, sabe? Para ver se. Eu ia falar exatamente isso. Se Aqui você tem tem horário funcionado. para repor, faça pacote. Porque você prende o seu paciente naquele acordo. Se ele faltou e não avisou, Tá ali dentro do valor mensal. tá ali. Você precisa fazer. E essa está sendo a minha dificuldade hoje. Eu queria fazer um pacote para no mês das férias a gente não ter aquela baixa, aquela queda, né? Que normalmente tem. Só que o meu problema é que eu não tenho horário para repor. Hoje eu não consigo aceitar mais pacientes porque eu não tenho horário. Eu não tenho nem horário para repor. Então, para mim, não vai funcionar. Então, eu vou ter que arcar com as consequências e de ter essa pequena baixa nas férias, colocar no contrato que os pais vão pagar 50% se quiserem manter o horário e tudo isso. E como eu falei, empreender é um risco. A gente não tem como prever, olha, no final do mês eu vou receber 3.000 reais. Não tem como. Não, né? É isso aí, É tem um que se risco. lançar. Por isso que o nosso valor é mais alto do que a média. Na clínica se recebe, sei lá, 30, 40 reais a sessão. Mas fora da clínica, no nosso consultório, a gente recebe 200, 250. É porque a gente não tem uma previsibilidade. A gente não tem uma constância como se tem. O paciente indo ou não, quando você é CLT, você vai receber. Você não tá nem aí. A clínica que se vire para pagar as contas. Você vai receber. Quando você é dono Sim. do seu negócio, você precisa fazer planejamentos.
Acabou as férias de janeiro, de fevereiro, eu já começo a me planejar para as férias de junho. Já começo lá a guardar porçõezinhas Sim. para junho, eu não ter dificuldade. Acabou junho, começa a economizar, porque dezembro e janeiro vai ter uma baixa. Então, tudo isso a gente precisa planejar. Não tem para onde correr. É isso. E Obrigada. a Alice colocou aqui sobre a imprevisibilidade, enfim, se a criança ficar doente, crianças ficam doentes. Se a gente está trabalhando nessa área, a gente precisa entender isso. Paz no coração. E é isso. Não tem para onde a gente correr. Mas agora, se a criança faltou 2, 3 vezes consecutivas ou dentro de um mês, beijo, tchau. Ai, mas eu vou dispensar uma paciente. Vai. Porque é o seu tempo. O seu tempo vale muito. Você prefere ter uma criança que não sabe quando vai ou ter a possibilidade de ter um novo paciente com um contrato onde ele seja comprometido? A gente já está arriscando tudo mesmo, gente. É difícil pagar as contas, não é fácil. Mas a gente também não pode, né, aceitar qualquer coisa. Por isso que eu falo, façam terapia. Minha terapeuta, coitada. Eu tô aqui falando com vocês sorrindo, mas tem dia que eu tô chorando. Porque é uma montanha russa ser empreendedor. Não, mas é bom essas chacoalhadas, assim, porque a gente tá falando de um papo que são dores, né? De quem empreende, de fato mesmo. O boleto chega, não quer saber. E a gente tem sonhos. Sim, são, né? Tem que ter as reservas aí, né? Nós também temos direito a ter o lazer, que é muito importante também. Temos que viajar, temos que conquistar aquilo que a gente sonhou. Eu sonho em conhecer tal lugar. A gente precisa disso. Se a gente não valorizar nosso trabalho, a gente nunca vai sair do lugar. Porque as pessoas só dão credibilidade quando eu dou credibilidade para mim mesma, sabe? É difícil. Muitas Eu terapias. estava falando, Carol, da questão de que, assim, eu normalmente faço pacote, né, por mês. E aí, só que aí, assim, tem mães que se aproveitam dessa questão do avisar com antecedência para que a sessão não seja cobrada, né? Só que aí, assim, eventualmente, a criança está doente, tranquilo. Aí a gente não vai cobrar a sessão, obviamente. Só que aí, às vezes, assim, vou viajar. Aí avisa com antecedência. Beleza, é uma coisa eventual. Só que, às vezes, assim, começa a ter umas faltas com muita recorrência. Tipo assim, como a Carla estava falando, uma vez por mês fica desmarcando uma sessão, né? E aí acaba tendo muita recorrência nessas faltas, assim. E aí o pacote nunca fecha. Entendi. Né? E a gente nunca conta com aquele, sempre fica pendência, né? E aí a gente começa a ter, nunca fecha aquele pacote. E aí sempre fica para o mês seguinte uma reposição, né? E a gente começa a ficar aquela coisa quebrada, né? E aí se vale dessa coisa de porque avisou com antecedência, e aí não, aquela sessão não é cobrada, e aí sempre fica um crédito. E aí a gente começa a ficar numa situação meio difícil. O que difícil. eu já fiz por pacote, e o que eu fazia era: eu tenho 4 sessões para repor. Pai, você não vai pagar esse mês, a gente vai terminar as sessões do pacote. E a partir de agora vai funcionar desse jeito. Eu não atendo mais pacote você. E aí o valor da minha sessão vai subir. Entendeu? Uhum. Legal, e aí o pai eu nunca pensei nisso, zerar, falar, para você não rola desse jeito. Tipo, olha, eu estou com dificuldades, eu estou percebendo que existe uma dificuldade em manter uma regularidade, então a gente vai precisar mudar, não vou fazer mais pacote com você, agora você vai pagar individual. A sessão que era 100, agora é 180. Mas eu quero manter o pacote. Eu falei, mas para manter o pacote precisamos de regularidade. Você não está tendo regularidade. Eu não consigo manter um horário com alguém que não tem regularidade, que fica desmarcando. Eu não tenho mais horário para repor. Por mais que você tenha, fala, eu não tenho horário para repor. A procura se valoriza também. Você
precisa se valorizar. Fala, eu não tenho horário para repor você. E o duro é Infelizmente. que parece que é aquelas crianças que mais precisam, né? Exatamente. Geralmente. Mas aí a gente tem que pensar. Não é só a criança, a gente Não, eu falo precisa- assim, o pai e a mãe que é consciente, que sabe que é um processo terapêutico, é semana a semana, né? Não vai dar essa mancada. É. Eu acho que assim, Faz, né? a gente vai. Eu acredito muito também nesse diálogo que ocorre, né? Quando a gente tem uma comunicação assertiva, tudo tem, né, a dar certo mesmo. Sim. É se fortalecer mesmo igual você falou aí, eu tenho a sexta-feira livre, mas eu não tenho dia para repor. É uma escolha, né? Ninguém precisa saber. Sim. Estou dando um exemplo aqui. E talvez a sexta-feira livre seja o momento que você faz terapia, que você, sei lá, faz sua unha, vai ao salão, é o seu momento. Entendeu? Então você não precisa abrir mão disso para repor uma criança que não é constante, entende? Sim. Então é mais ou menos nesse sentido. Mais perguntas? Já estamos chegando a 2 horas, né? Que a gente está falando aqui. Mais perguntas? Eu cheguei um pouquinho atrasada, não consegui, estava na clínica e não sei se você vai vender essa gravação, como que vai ser? Só essa pergunta. Os encontros do Musicoterapia e Empreendedorismo são todos abertos. Então, nesse grupo é um grupo da gente realmente construir junto. Então, vai estar disponibilizado no YouTube e eu vou mandar um e-mail para vocês com o link da semana passada de contratos e dessa semana de captação de pacientes. Tá bom? Muito obrigada. Nesse sábado, só lembrando, nesse sábado, dia 27, a gente vai ter o Clube de Supervisão Clínica em Musicoterapia, ou seja, uma supervisão coletiva onde a gente consegue colocar o preço mais acessível para todo mundo e nós vamos falar sobre manejo de comportamento dentro da sessão de musicoterapia. Vou deixar o link aqui, caso vocês queiram, sei lá, se inscrever ou indicar para alguém também. Fiquem muito à vontade. O nosso encontro, só temos 15 vagas, então é um número ok para a gente, todo mundo falar um pouquinho do seu caso, trazer suas experiências. E é isso, deixa eu ver se meu WhatsApp abre. Não vai abrir. Espera aí, gente, rapidão. Desculpa, gente. Desculpa, gente. Mas só para terminar, a gente se vê na... Carol, você quer que eu compartilhe o link? Tá bom. Eu não sei se vocês têm cachorro, mas o meu filho é um pouco perturbado. Acho que é muita música clássica que ele ouve. Então, a gente encerra por aqui. A Ana vai mandar o link aqui embaixo. Muito obrigada pela paciência de vocês, pela atenção de vocês. Quem for fazer parte do Clube de Supervisão Clínica, me avisa. A gente vai se ver no sábado. Quem não participar, a gente se vê na segunda, nesse mesmo horário. E a gente vai falar, eu não lembro se é sobre orçamentos ou planejamento de carreira. Eu acho que é planejamento de carreira. Então, tragam suas dúvidas. Nos vemos e muitíssimo obrigada por hoje. Tá bom, gente? Um beijo, boa semana para todos. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchauzinho, gente. Tchau, obrigada.